continuar repercutindo o assunto com a Larissa Rodrigues. A Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional convocou uma reunião para debater a decisão dos Estados Unidos com parlamentares. E aí a Larissa traz para a gente uma avaliação, né? De lá do Congresso Nacional, Larissa, como é que tem sido ali a percepção sobre como essa medida vai afetar o Brasil. A gente consegue ter com um pouco mais de clareza uma ideia, visto que existe uma maioria conservadora de direita que, portanto, coaduna, né, com as ideias do bolsonarismo, esse grupo que vê vantagem nesse tipo de classificação. Agora, Lari, é importante a gente fazer ressalva para o que foi discutido já antes no Congresso Nacional, no PL das facções, e não passou. Exatamente, Tainá. Boa tarde. Eu ia dando bom dia. Boa tarde para você e para o Iribe e para quem está em casa acompanhando a gente. Tem uma ala ali dentro do Congresso Nacional tentando deixar as ideologias de lado para ter como discutir com os Estados Unidos essa decisão. A gente lembra que houve a tentativa dessa aprovação dentro do Congresso Nacional, houve um trabalho ali, não só do governo federal, como do Ministério da Justiça e até de pessoas do terceiro setor, né, de empresários, tentando explicar o mal que poderia significar para o país se os Estados Unidos resolvessem classificar dessa maneira como terroristas essas organizações, mas ali no Congresso, naquele momento, se conseguiu barrar. Agora, com a política, com a eleição se aproximando, com esse discurso de Flávio Bolsonaro, está tendo muito um centro-direita apoiando essa decisão que foi tomada pelo governo norte-americano. Mas, paralelamente a isso, tem sido cobrado a Comissão de Relações Exteriores da Casa, como principalmente esta comissão, que é a de inteligência, que é considerada uma comissão mais técnica, que de fato consiga abrir o diálogo com o governo norte-americano, levando uma ideia de uma construção, eu ouvi esse termo hoje pela manhã, de que de fato o legislativo brasileiro pode ajudar na aproximação entre o executivo norte-americano e o executivo aqui do nosso país. O que isso significa? Que há a possibilidade, eles estão trabalhando para que se monte até uma comitiva que vá aos Estados Unidos, composta por senadores e deputados, para tentar conversar direto com o parlamento dos Estados Unidos e assim tentar abrir algumas portas no governo Trump junto à Casa Branca. Esse é o primeiro detalhe. Ainda não há uma data certa para essa comitiva, mas o que tem se trabalhado é que, quem sabe, amanhã, só que a gente lembra, teremos feriado essa semana, então está tendo uma dificuldade de fazer esse encontro da Comissão de Inteligência do Congresso Nacional realizada amanhã. Porque essa comissão, que é uma comissão que trata com temas muito graves e temas muito de possível inteligência de fato de país, de segurança de país, eles não querem fazer essa reunião de forma remota, como as demais vão acontecer essa semana por conta do feriado. Então, uma ala está defendendo que alguns parlamentares venham para esse encontro já amanhã, na terça-feira, aqui em Brasília, e uma outra está prevendo que acabe ficando para outra semana, para a semana que vem, por conta deste feriado. Mas é isso, são duas coisas paralelas acontecendo. A Comissão de Inteligência se reunindo para que eles possam discutir e ouvir Itamaraty, Ministério da Justiça e principalmente o empresariado, e paralelamente uma comitiva sendo formada para ir representando Câmara e Senado brasileiro lá junto ao parlamento norte-americano. Tainá e Uribe. Larissa Rodrigues, e tem uma outra ofensiva do presidente Lula, conversando com Dario Durigan, com o ministro da Fazenda nesse momento, para liderar uma espécie de resposta técnica aos Estados Unidos. Conta os detalhes para a gente. E aí chama muito a atenção como foi escolhido, eu diria assim, o próprio ministro Dario Durigan para responder e fazer essa lista de respostas. Por que eu queria trazer isso? A gente vem percebendo que nos últimos dias o Dario, que normalmente não dá tanta entrevista, tem ido a veículos de comunicação, tem falado praticamente quase todos os dias na saída do Ministério da Fazenda, tem se posicionado nas redes sociais, que é um trabalho que normalmente ele também não faz, que ele foi o escolhido
Unido para levar adiante um discurso interno de que essa decisão dos Estados Unidos pode atrapalhar principalmente o PIX, porque o entendimento é que o PIX pega no eleitor, e pega no eleitor de todos os graus, e pega principalmente numa simplificação do que pode isso significar. Porque é um tema complicado e um tema, segundo essas fontes do Palácio Planalto, que vende muito fácil para a população, no sentido de que, olha, a gente está declarando essas organizações criminosas como terroristas e o governo Lula não quer, e o governo Lula não está fazendo nada para impedir porque eles são aliados do crime e têm dificuldades nessa área de segurança pública. Esse é o discurso que a direita está pregando. Então, para tentar rebater esse discurso, no Palácio do Planalto e no centro-esquerda, eles estão entendendo que a única maneira simplificada do eleitor pegar e se posicionar e pressionar Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro contra essa ação é falando diretamente sobre o PIX. Então, Dario vai aumentar esses discursos nos próximos dias, deve receber empresários também para debater esse assunto e ele tem dito, inclusive, que esta semana conversa também com os seus pares na Casa Branca, no governo norte-americano, que ele consiga também abrir o diálogo com o governo Trump. Então, são algumas ofensivas. Uma ofensiva, a gente falou há pouco, vindo do Congresso Nacional e agora uma via Ministério da Economia para falar diretamente na Casa Branca, Tainá Uribe. Querida, obrigada, viu, Lari? Daqui a pouco a gente conversa ao vivo aqui e a cores no estúdio da CNN Brasília. Olha, Uribe, mais um elemento para essa história. A porta-voz do Departamento de Estado americano, Amanda Robertson, que conversou com a CNN mais cedo, disse que Donald Trump quer eliminar o PCC e o Comando Vermelho. Vamos entender agora. O presidente Trump deixou muito claro desde o início de seu mandato que ele vai utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para combater estes grupos criminosos que estão atuando na nossa região e para proteger a segurança dos Estados Unidos. Agora, as designações do PCC e do CV são parte de uma ampla estratégia que o presidente Trump está trabalhando na região. Estes dois grupos formam parte de 17 grupos criminosos designados como organizações terroristas estrangeiras. O presidente Trump está atuando para eliminar estes grupos. Elijonas Maia, que participou dessa entrevista no Live CNN. Elijonas, explica pra gente, porque apesar dessa declaração, a Amanda Robertson, ela descartou operações militares dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou seja, ela descartou o risco dessa possibilidade de ações clandestinas, que é um temor que havia dessa autorização, transformação do Comando Vermelho e do PCC em grupos terroristas. É isso, Uribe. Ótima tarde para você e para a Tainá, quem está acompanhando a gente nessa semana nova. Foi uma entrevista bastante esclarecedora, porque alguns pontos ainda estavam no campo da hipótese, suposição ou de dúvida mesmo, até mesmo por integrantes da segurança pública aqui no Brasil. Uma delas, justamente essa que eu questionei a porta-voz do Departamento de Estado, sobre possíveis ações militares, intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. E ela disse que não há informação, não há nada dentro dessa lei que coloque ações militares em outro país, no caso o Brasil. O que ela disse é que está restritamente a vistos, bloqueio de bens, proibição de pessoas nos Estados Unidos de realizar transação com os grupos e também classifica o crime de fornecer apoio material para integrantes dessas duas facções. Então ela descartou, em tese, essa questão de ação militar como um temor que muita gente tem, até mesmo para não quebrar o que é o discurso do governo brasileiro, a soberania nacional. Então ela vem nessa explicação dizendo que não há nessa designação a questão de militar, ação militar contra o Brasil. Outro ponto importante também que ela destacou é sobre essa cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos em algumas investigações. Vocês vão lembrar que sexta-feira eu trouxe aqui no Bastidores que a polícia está dividida e muitos policiais de inteligência dizem que a informação trocada, compartilhada atualmente é muito boa com o FBI, mas passando a classificação para grupo terrorista, trata-se de uma segurança nacional dos Estados Unidos, o andar é mais em cima, é em relação à CIA, que é a inteligência de lá, e atrapalharia a troca de informações com o Brasil em relação ao combate ao crime organizado.
ela disse que não, que a cooperação continua entre os dois países. A troca de informações da CIA, inclusive, também, isso em nada atrapalha essa classificação. Até dando uma resposta também sobre essas dúvidas que a gente estava tendo na semana passada, muitos policiais têm também, estava tudo na questão de será, como que vai ser? Agora, na prática, então, a porta-voz dizendo que continua essa colaboração e essa cooperação policial internacional, que é diferente da jurídica. A policial é a troca em tempo real de informações de inteligência entre Polícia Federal, entre a Interpol, entre o FBI e também a CIA, a depender dos casos específicos. Então, uma entrevista importante que ela traz todos os pontos aí e colocando de forma mais estritamente detalhada de que é muito mais se tratando da atuação do PCC nos Estados Unidos do que uma atuação dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ela deixou isso muito claro nessa entrevista. Tainá e Uribe.